O lucro médio das empresas concessionárias de energia elétrica no Brasil foi de 142% no primeiro trimestre deste ano em relação ao igual período do ano passado. Trata-se de uma combinação de aumento de consumo com reajuste de tarifas. Um reajuste tarifário de 18% no ano passado. E, além disso, as empresas concessionárias de energia elétrica fizeram uma reformulação no perfil do endividamento, de forma que o desembolso para pagar as dívidas tornou-se menor. Essa é a explicação que dão os especialistas. Aqui vamos conversar com os deputados Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, e Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputado Fernando Ferro, como é que o senhor vê esse desempenho fantástico dos lucros das concessionárias de energia elétrica? Primeiro que esse é uma atividade altamente rentável e lucrativa e que sofreu uma alteração recente, toda essa área, com o processo de reestruturação do setor elétrico brasileiro, com a privatização de uma parte dessas empresas, foram feitas diversas mudanças no perfil das empresas e foi também provocado injeção de recursos com essa operação. Agora, é de se registrar que esses reajustes aí praticados, eles estão a merecer uma atenção da parte do governo e dos próprios consumidores. Eu acho que eles são desproporcionais com o aumento de poder aquisitivo da população, principalmente do consumidor residencial, e eles também refletem uma mudança na área econômica, né? O próprio crescimento econômico nesse período permitiu e permite um aumento de consumo, além de que eu reconheço que os reajustes praticados, eles estão, de certa maneira, acima do que eu acho que seja justo e real para remunerar essas empresas, que elas precisam de remuneração para continuar fazendo o seu desempenho das suas funções, mas também tem que se ter uma contrapartida de mudança da qualidade do serviço prestado. E hoje nós temos um indicador que não é bom do setor, quer dizer, que é o aumento de perdas nesse setor. Nós temos tido o desempenho no aspecto de perdas técnicas e perdas comerciais aumentou. Isso implica também no aumento de tarifa, bem como no próprio desempenho da qualidade, da confiabilidade do serviço, que, no meu entendimento, não corresponde aos reajustes praticados, e quero crer que isso mereça, da parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, uma ação para recuperar ou restaurar uma política de maior justiça nessa área que, no meu entendimento, merece ser praticada em atenção aos consumidores residenciais, industriais, comerciais, que, em última análise, são profundamente dependentes deste insumo que é decisivo para a sociedade, que é a energia elétrica, né? Agora, há uma crítica generalizada ao desempenho das agências reguladoras no Brasil. O senhor, deputado Moreira Franco, como é que vê o desempenho dessas concessionárias de energia elétrica e como avalia a ANEEL, por exemplo, o desempenho da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica? O senhor acha que ela corresponde aos interesses dos consumidores, da sociedade de modo geral? Olha, eu creio que as empresas, pelas informações, pelas reclamações que são feitas, e no meu estado nós temos 3 empresas, a Light, a Ampla e uma empresa lá do norte do estado, né? Campos, e há uma reclamação enorme, uma reclamação imensa. Agora, a ANEEL, eu creio que, como as outras agências reguladoras, elas, de alguma maneira, cumprem o papel que tem. É uma experiência nova, não é algo que nós tenhamos uma cultura muito grande e está se engatinhando, vamos assim dizer, do ponto de vista da fiscalização sobre as empresas. Eu creio que é melhor a agência do que o Poder Executivo. E a prova que nós estamos vendo é que o Executivo, agora mesmo nos Correios, nós vemos que quando a probabilidade de falcatruas, de corrupção no Executivo diretamente tem sido muito maior do que nessas agências reguladoras. Agora, com relação à questão do setor elétrico, a perspectiva que eu acho que nós temos que ver não é a perspectiva dos ganhos absurdos que essas empresas vêm tendo, que são, como você falou, superiores aos dos bancos, mas sim a impossibilidade do consumidor pagar.
O aumento, você não há falou renda aqui, para não isso. há renda para isso. Você teve um aumento de 18% na média, enquanto o IGPM, que é o índice usado, 11,4%. foi 11%, 11,1%. 11%. Então você teve o IGPM aumentando 11%, ou seja, a inflação 11%, e o aumento de 18% da E os tarifa. grandes vilões da inflação têm sido esses preços administrados, exatamente. Telefonia, energia elétrica. etc. Agora, enquanto isso, o aumento do PIS com FINS foi de 92%. Na composição desses 18% de aumento da tarifa da energia elétrica, o aumento que incidiu do PIS com FINS, que é o imposto, foi de 92%. E o aumento do ICMS de 15%. Ou seja, o Estado, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, eles estão com uma voracidade enorme sobre o bolso do contribuinte, do consumidor. E isso faz com que nós tenhamos uma situação de crise muito mais grave do que se possa prever, porque as pessoas não vão ter condições financeiras para pagar daqui a muito pouco tempo. O senhor concorda com a declaração do deputado Moreira Franco Eu acho de que o executivo é muito mais sujeito à corrupção do que as agências reguladoras? Primeiro que corrupção não é só de um agente. Corrupção, prostituição e gravidez nunca é só culpa de um, né? Sempre tem um agente corruptor e o corrompido. Há uma parte do empresariado que contribui para essa corrupção. Nós estamos vendo empresas que têm um costume de, ao invés de buscar uma licitação justa, de tentar participar de procedimentos legais de concorrência e de competição, usam esses expedientes. Isso não é só no Brasil, mas em maior escala isso acontece. Então, é verdade que agentes do Poder Executivo Agora, isso estão... é um mal nacional no Brasil. É um mal nacional, um mal internacional. Agora, talvez o nosso índice é que é maior do que a média mundial, mas isso existe em todos os países do mundo. Nós temos, inclusive, documentação, mídia falando sobre isso. É evidente que nós temos que criar mecanismos de fiscalização. Acho que a agência reguladora ela é um instrumento que precisa ser aprimorado. É por isso que existe um projeto de lei aqui nesta casa tratando da regulamentação das agências reguladoras, uma formatação diferente das agências reguladoras, porque senão elas podem cair em dois caminhos. Ou elas são capturadas pelo Estado ou são capturadas pela iniciativa privada e passam a fazer parte do jogo de interesse das empresas. Então, ela tem que ter essa capacidade de autonomia, de independência para poder fiscalizar os serviços de energia elétrica como um todo. Mas eu queria, voltando à questão da tarifa, recuperar uma informação que eu acho que é essencial para aqui. O custo das tarifas tem a ver com o processo de privatização. Quando nós passamos a crise do apagão, quando nós tivemos aí o país submetido a um corte de cerca de 25% no seu consumo, foi introduzido no Brasil uma política na área de Minas e Energia para que nós adotássemos as termoelétricas como a geração complementar para alterar a matriz energética brasileira e suprir as insuficiências do setor hidrelétrico. Quando os reservatórios chegassem abaixo de um certo nível de segurança. Exatamente. E foi criado alguns programas para incentivar as termoelétricas para entrarem no fornecimento de energia elétrica no Brasil. A termoelétrica, em média, 2,5 a 3 vezes o preço da hidrelétrica, o custo do megawatt dessas fontes de energia. E isso, evidentemente... combustível... É fóssil, né? Dependendo do petróleo. E nós, evidentemente, tivemos como consequência esse aumento decorrente desse uso. Mais do que isso, no período da privatização, foram criados mecanismos de autocontratação de energia que uma empresa distribuidora de energia, por exemplo, poderia construir uma empresa termoelétrica, comprar dela mesma e repassar para o consumidor. O caso de Pernambuco, a Termopernambuco, lá, que é uma empresa, uma termoelétrica que alimenta cerca de 30% do consumo do Estado, ela paga a energia da Chess, por exemplo, a hidrelétrica, seria cerca de 54, 57%, 54, 57 reais por megawatt-hora. A da termoelétrica dá 170, 180. Quase 3 vezes. Pois é, isso significa, isso é repassado para as tarifas, implicou num pedido inicial de reajuste de 57% na tarifa. Depois a ANEEL, diversas negociações, chegou finalmente a um índice de 24,4%, 34%, que foi reduzido para 24% e esses 10% escalonados. Mas a Justiça já interferiu e aí reduziu esse valor através de uma ação jurídica, o que está criando
certo transtorno nessa área, por conta dessa ganância desse setor em fazer, se apoderar desses processos da herança da privatização, para esses procedimentos embutir na tarifa, e o resultado é isso, o consumidor ser sacrificado. A rede hoteleira, a indústria têxtil em Pernambuco seria penalizada brutalmente por esse reajuste de tarifa. E eu acho que o próprio governo federal não quer esses valores, porque isso vai repercutir na inflação, isso implica na macroeconomia e traz transtornos para o controle da inflação como um todo. Então, há que se ter uma certa cautela e uma ação para impedir essa voracidade tarifária, que nós sabemos que o nosso país tem tarifas hoje de primeiro mundo, né? É impressionante. Você compara. O serviço não é tão bom. Não é do primeiro mundo. Nós temos uma boa rede elétrica, mas comparar o serviço prestado por algumas distribuidoras no Brasil ao que se paga em Paris, Madrid ou Londres, como é hoje, essa é uma coisa que nós temos que questionar. Então, quando se privatizou, dizia-se o quê? Nós vamos aumentar a competitividade, vai ter concorrência, vamos reduzir as tarifas, nós vamos melhorar a qualidade do serviço, era o que diziam, porque haverá a entrada da dinâmica dessas empresas privadas e nós teremos boa confiabilidade de energia, boa disponibilidade de energia. Isso não aconteceu. Aumentou a tarifa, nós não estamos tendo competição, há monopólios monopólios privados nessa área que estão empurrando e estão exigindo... Agora, numa área dessa é muito difícil não ter monopólio. É difícil de não ter monopólio, mas há que ter controle. Grandes exatamente, porque a energia elétrica não é uma commodity qualquer. Diferentemente do que falavam alguns no governo passado, que isso é uma commodity. Teve um ministro que disse, isso é como tomate, se tem muito baixo preço, não é, isso não é uma commodity. É um insumo fundamental para qualquer sociedade. A energia tem que ser tratada com essa precaução. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que fortalecer e melhorar instituições como a ANEEL, os instrumentos de defesa do consumidor e, principalmente, investir em formas outras de energia, diversificar nossa matriz energética para que se possa haver competição, concorrência entre diversos agentes que possa propiciar uma redução dessas tarifas. Agora, deputado Moreira Franco, o deputado Fernando Ferro falou no papel das agências reguladoras e fez menção a um projeto de lei oriundo do Executivo que altera essas agências reguladoras. Nós sabemos que o senhor é defensor das agências reguladoras, nelas vendo um marco regulatório, parte do marco regulatório, aquilo que garante os investimentos no país, num setor que exige investimentos em alta escala. O senhor concorda com essas alterações que o governo propõe para a estrutura das agências reguladoras, submetendo-as à jurisdição do Estado? Olha, tem algumas, como eu disse aqui, nós não temos ainda experiência, cultura suficiente para ter massa crítica sobre esse problema das agências, a operação delas. Existem algumas propostas nesse projeto que são boas. Agora, subordinar as agências ao Poder Executivo é você descaracterizá-la, é você agredir a própria natureza. Elas foram criadas exatamente para que você tenha, regulando, controlando esses determinados setores, prestadores de serviço, um agente que seja que esteja muito mais ao lado do consumidor do que ao lado do governo. Porque é preciso que nós entendamos que existe um conflito permanente entre o Estado e o cidadão. O Estado, a volúpia do Estado é de subordinar o cidadão. Agora, no Brasil, a volúpia do cidadão é de se libertar do Estado. No Brasil, então, as agências, no Brasil, elas as agências têm sido função. acusadas de estar mais a serviço das concessionárias do que dos consumidores. Claro, isso aí é fruto de luta política. Claro, isso é fruto de luta política que nós vamos ter que adequar. Por isso, tem alguns aspectos nesse projeto de mudança que me parecem positivos, que nós temos que ter. Mas nesse projeto também querem subordinar as agências novamente ao Ministério da área correspondente. Aí eu acho um erro. Aí eu acho um erro. Agora, nessa composição, o deputado Fernando Ferro nos disse aqui uma coisa que me parece muito apropriada. Quando houve o apagão, a posição da política do governo e dos agentes
econômicos, diante do apagão, foi de achar que qualquer preço Tinha que ser pago. é um preço mais baixo do que a falta de energia. Então, os contratos feitos naquela época foram contratos que hoje... Leoninos, e que hoje está se começando inclusive, a pagar. A Petrobras está querendo desfazer isso, exatamente. A política de buscar uma alternativa patrocinada pela Petrobras, em que termoelétricas iriam substituir, iriam fornecer energia, foi desenvolvida e o resultado tem sido extremamente negativo, desastroso. Ainda bem que quem desenvolveu essa política foi o atual líder do PT no Senado. O responsável na Petrobras pelo desenvolvimento dessa política foi o atual senador Delcídio, que na época era diretor da área na Petrobras, do governo Fernando Henrique. Então, ele, certamente, com a experiência que tem e pela importância que tem, pelo fato de ser líder do partido majoritário, líder do partido do governo, ele vai poder dar uma contribuição enorme para mudar isso. E eu creio que um dos aspectos que nós temos que colocar na ação das agências é entender que o compromisso com contratos não é uma coisa obtusa, que a gente tem que ficar cego, aceitar qualquer coisa em qualquer circunstância. Nós temos que discutir, nós temos que ter bom senso, nós temos que entender que o interesse da população e o interesse do país, nessa ordem, o interesse da população e o interesse do país, eles têm que estar permanentemente apostos para servir de moeda de argumentação e de negociação com os próprios contratos. Essa atitude as empresas têm. E nós, governo, e nós, o BNDES, e nós, agências, devemos ter a mesma atitude. Nós não devemos ter medo de qualquer tipo de constrangimento que não virá, a não ser em decorrência do nosso medo, de dizer, não, nós queremos agora discutir contratos. Por exemplo, nós não vivemos mais sob a ameaça do apagão. Eu creio que me parece absolutamente razoável que determinadas cláusulas contratuais que surgiram em função da iminência do apagão já em curso, elas tenham que ser modificadas. O senhor concorda com a... Olha, eu só queria fazer um reparo na fala que o deputado Moreira Franco colocou aí no começo. Na distribuição de energia, 80% é privada. Então, não é um conflito entre o Estado e o consumidor e o cidadão. É muito mais um conflito entre as empresas e o cidadão. E nós temos que ter agora em mente que o Brasil possui uma estrutura mista de fornecimento de energia. A parte de geração é majoritariamente estatal, mas a parte da distribuição é majoritariamente privada. Então, por isso, da necessidade de um organismo de fiscalização e de regulação com extrema independência, autonomia e competência técnica para poder administrar esses conflitos. Então, acho que nós estamos buscando isso e nós não podemos também confundir os papéis. Eu acho que no projeto que nós temos aí das agências reguladoras, há uma divisão de responsabilidades. A agência reguladora, por exemplo, não pode tentar planejar o setor. Planejamento é de governo. Planejamento em qualquer lugar do mundo é de governo, principalmente na área energética. Você tem que saber o que é que vai dispor de energia, qual a quantidade, que qualidade para responder necessidade de crescimento. São questões estratégicas de Estado, o planejamento energético. Então, eu acho que esse aspecto não pode ficar com a agência reguladora. O que ela pode fazer, o que o Estado pode e vai fazer dentro do novo modelo, é definir claramente. Nós temos tanto de energia hidrelétrica, tanto de energia nuclear, tanto de energia térmica a diesel, tanto de energia térmica a gás. E a agência reguladora irá fazer o leilão, ofertar e dizer, olha, nós precisamos de tais quantidade de energia, estão aqui a nossa cesta de produtos energéticos. Esse mercado de energia no Brasil parece que fracassou, né? Como foi feito anteriormente, o chamado MAI, Mercado Atacadista de Energia, ele fracassou completamente. Agora, nós estamos vivendo... Não houve nenhuma alternativa. Houve, sim. Na nova modelagem foi criado uma Câmara de Comercialização de Energia, que é quem está fazendo isso. E acho que é uma boa ideia. Recuperou isso e está, inclusive, conseguiu disciplinar, porque nós estávamos, à época, nós estávamos com uma verdadeira orgia de... Mas já existe esse mercado de energia? Já existe, sim. Eu tenho uma observação a fazer na argumentação do deputado Fernando Ferro, que é a seguinte: na realidade, do meu ponto de vista, quem forma, o maior responsável pela formação de preço não é o distribuidor,
é o produtor. O distribuidor, ele compra. Se ele compra uma energia cara, a energia de Furnas, por exemplo, é do Estado, de Itaipu, se ele fosse apenas comprador, é uma energia cara, mas muito cara. O deputado porque Moreira, nós, mas acontece, e aí tem então, um problema cambial gravíssimo. Pilote é em dólar. Mas nós não, porque ele mas paga em dólar e vende em real. A realidade do setor não é Então, de comprador. por que eu digo que o conflito, na natureza do conflito é entre o Estado e o cidadão? Exatamente por causa disso, porque o responsável pela produção de energia no Brasil, pela geração, pela produção, é o Estado. Não a só. distribuição é que é... A grande parte das distribuidoras, das geradoras termoelétricas são privadas. Mas termoelétrica foi um modelo fracassado. Sim, mas elas existem. Fracassado, mas estão por contrato. Tem 20 e tantas termoelétricas compradas na Petrobras, compradas, com equipamento comprado, está lá parado. Mas deve ter no Brasil quanto? Umas 5 no máximo, não, mas 6. Tem várias mas então, mas é uma coisa irrelevante. Agora, a termoelétrica foi uma ideia. Hoje no Brasil... Foi uma ideia desenvolvida a partir da constatação de que a natureza pode baixar dramaticamente os reservatórios das usinas hidrelétricas. Não se pode ter uma matriz energética dependente exclusivamente de uma forma de energia. Claro. É aconselhável você ter uma diversidade de geração térmica, fontes renováveis, que é um programa que o governo está incentivando. Mas isso é mais longo prazo, Mas o gás... Agora, veja bem o gás. Foi citado aqui o caso do senador Delcídio. Agora, o gás tem a Bolívia aí, que está criando um problema perturbador. Nós estamos com um problema sério. Nós temos gás, nós temos muito gás em campo. Inclusive, que a Petrobras está sendo obrigada a rever os investimentos dela à luz do seu interesse. Rever os investimentos, e o país está tendo a necessidade de entender que quando você toma conta de um país, você tem que defender os interesses do país. E aí esses interesses entram em conflito. Tem conflitos políticos. Conflitos políticos. Exato. Não se pode ficar... A defesa, faz a parte obrigação do risco. nossa é defender os interesses da Petrobras. O risco do investimento desse tipo deve levar em conta os riscos políticos e a instabilidade dos países que são fornecedores desses insumos. Agora, os interesses da Bolívia, será que estão sendo defendidos adequadamente? Porque se eles expulsam... eles vão dizer que sim. Sim, se eles expulsam os investidores, como é? A tendência é fracassar. Nós vamos dizer, nós brasileiros vamos dizer que não, que eles estão exatamente incorrendo nesse erro, que nós somos investidores, nós estamos prestando um grande serviço ao país. De investimento. Agora, eles lá vão dizer o que a gente dizia, que às vezes dizem alguns setores. Não, nós temos que expulsar esses investidores, porque essas empresas estão tendo lucros excessivos, então é o imperialismo, etc. Esse é um conflito do nosso tempo, do nosso mundo, que está acabando, mas ainda existe. Agora, não há como fugir do investidor. Claro. Olha, nós não temos... Mas nós só vemos os conflitos da área energética. Por que os Estados Unidos invadiu o Iraque, se não foi por conta do petróleo? Claro. É o conflito energético da gestão da energia do mundo. Quem tem energia e água tem a chave para o desenvolvimento e para o domínio da política em escala mundial. Aliás, o Chaves, já que o senhor falou em Chaves, o Chaves que tenha cuidado. Porque eles contribuem com 15% do consumo americano. Você já está querendo falar de várias chaves. A Venezuela contribui com 15%. Eles têm um papel no fornecimento de energia energético de petróleo para os Estados Unidos. Mas você veja como essa questão é melindrosa, é delicada. Nós temos que ter, portanto, uma política de planejamento e um país como o nosso. De longo prazo, né? E de longo prazo. Nós temos muita energia disponível. Nós temos recursos hídricos impressionantes. Nós temos quase 4 vezes a nossa capacidade atual instalada. Nós temos a explorar Belo energia. Monte, que está projetada no rio... Que está prevista, Tocantins, né? Está prevista, não andou por... Ou é o Xingu? É Tocantins, né? Só ela é quase uma Itaipu. Exatamente. Mas aí nós vamos ter que deixar que os responsáveis pelo meio ambiente permitam. Não, mas existe um conflito terrível, porque o pessoal mais aguerrido do meio ambiente, ele acha que nós devemos preservar as águas, porque as águas precisam ser preservadas. E nós achamos que devemos preservar as águas para tomar a água, para que a água, que é uma fonte geradora de energia, gere energia, para que o cidadão possa viver. E esse conflito é atrasado a política energética. Olha, tem uma contradição que nossa sociedade vai ter que responder. Se nós não investimos nas empresas hidrelétricas como Belo Monte, nós teremos que construir usinas nucleares. Claro. E aí que está
Mas Ou isso nós tem que ser fazemos dito Belo pelo pessoal Monte. do meio ambiente. Pois é. Pelo pessoal Então do vamos meio ter, ambiente. porque nós não temos, com fontes alternativas. 80% da energia do Japão é nuclear, É, de origem nuclear. a França, Vários 90%. projetos do Pois é. governo federal estão atrasados nesta área por força de questões ambientais. É verdade. Nós Que o Ministério Público entra, as obras são paralisadas, os custos das obras aumentam E aí brutalmente. não tem improviso. Essa área poxa. que precisa de planejamento, competência técnica, capacitação. Claro. Não improvisa em Ó, energia. nosso tempo, Então, se nós não infelizmente, tivermos... se esgotou. a Muito geração- obrigado pela presença dos deputados Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência.